Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Rapidoc Conference, primeiro evento da Rapidoc Telemedicina de forma híbrida, né, de forma presencial e de forma online. Então, também gostaríamos de mandar uma saudação, um abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão nesse momento de diversas partes do Brasil e também do mundo, acompanhando aqui as novidades, acompanhando tudo que nós temos para compartilhar com todos vocês nessa noite. E gostaríamos, é claro, de maneira muito especial, de maneira muito carinhosa, agradecer a presença de todos os que vieram aqui presencialmente, aqui no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, de parceiros e contatos, amigos, não somente aqui do Estado, mas também de outros estados, outras regiões do Brasil, nossas boas-vindas e nosso agradecimento também a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui reunidos para compartilhar conteúdos, compartilhar novidades, falar um pouquinho do que estamos fazendo no Brasil e também no mundo, e estarmos juntos, online, também aqui presencial, todos esses que fazem isso que chamamos de ecossistema Rapidoc funcionar, acontecer, que somente dessa forma foi possível tudo o que nós construímos em nossa jornada, sempre com uma grande rede de parceiros próximos, né, participando a quatro mãos, construindo serviços, soluções para diversas situações e necessidades do mercado. Boa noite a todos, boa noite, Ivan, boa noite aos nossos espectadores, e me uno aqui às palavras do Ivan, em nome da nossa companhia, da nossa empresa, dar a todos vocês as boas-vindas, o nosso agradecimento por terem nos prestigiado nesse momento aqui, que para nós é bastante importante, inclusive poderíamos dizer que é um marco para a história da nossa companhia,
porque esse é o primeiro evento, como o Ivan dizia, que nós fazemos de maneira híbrida, com pessoas presentes aqui, e também a transmissão online, mas também com o propósito específico de apresentar as novidades da Rapidoc ao mercado. Já há bastante tempo nós gostaríamos de fazer algo nesse sentido, e agora, finalmente, chegou o momento, chegou a oportunidade. Então, muito obrigado, obrigado por terem viajado, aquelas pessoas que vieram aqui fazer parte desse evento, muitos vieram de longe. Obrigado a todos vocês por terem disposto parte do seu tempo para estar aqui conosco. Obrigado pelo apoio que sempre nos ofertaram no crescimento, no desenvolvimento desse ecossistema, no desenvolvimento de toda essa rede de parceiros que nós temos. Estamos muito felizes em receber a todos vocês aqui. Para a gente dar início à nossa conferência, ao nosso conference, nós queremos apresentar a vocês um pequeno vídeo, um vídeo introdutório aqui, demonstrando um pouco da história da Rapidoc, que servirá para nós nos situarmos aqui na nossa apresentação. Obrigado, pessoal. Bom, a ideia era, em poucos minutos, falar um pouquinho da nossa história, da nossa jornada até aqui. Para nós, sempre quando vemos um pouquinho, assim, quando voltamos, olhamos para trás, sempre nos... como eu poderia dizer? Nos mexe por dentro, né? Lembrar tudo que... o início dessa história, que foi marcada lá em 2015, né, por um momento onde eu e Lucas pensávamos em criar uma plataforma de telemedicina. Então, assim começou a nossa companhia, no sentido de, essa foi a primeira ideia, né, o primeiro sonho, porém, na época, era proibido, porque era proibido no Brasil a telemedicina. E aí, então, surge, né, como viram no vídeo, né, a primeira versão da nossa companhia, né, a versão que ficou conhecida como o Uber dos médicos, chamar o médico em casa, pelo aplicativo, pagar no cartão de crédito, ver o médico pelo mapa, né, se aproximando até a sua casa. Esse foi o início, né, da Rapidoc, por isso Rapidoc, o médico rápido, o médico que pega a maleta e em 1, 2, 3 horas chega até a casa do paciente de forma rápida. Então, esse foi o início, inclusive, do nome da nossa companhia, né? E aí, depois, essa ideia não deu muito certo, não foi possível, né, funcionar dessa forma.
porque era inviável quase que financeiramente a pessoa pagar pelo médico ir presencialmente até a casa, e depois muitas transformações do nosso modelo de negócio ocorreram, até que chega, então, 2020, ano da pandemia, momento em que é permitido, de forma, enquanto durasse a pandemia, a teleconsulta, e aí aconteceu a grande transformação da nossa companhia, onde nos tornamos uma empresa médica, contratamos uma equipe médica própria, montamos uma gestão operacional médica e começamos a operar no mercado de forma white label, entregando o serviço médico a diversos segmentos. Hoje nós já estamos chegando à marca de 300 parceiros de negócios no Brasil e no mundo, parceiros esses que já fazem parte que são de diversos segmentos. Hoje temos parceiros que são da área de saúde, como hospitais, planos de saúde, clínicas, laboratórios, farmácias, mas também atendemos vários outros segmentos, como cartões populares, clubes, sindicatos, empresas de seguro, seguros de viagem, enfim, diversos modelos, fintechs, bancos digitais, diversos modelos de negócios hoje formam, né, esse grande ecossistema de parceiros da Rapidoc no Brasil e hoje também já em vários países no mundo, né, como o videozinho também mostrou, né, em 2023 foi quando iniciamos nossa primeira operação fora do Brasil, na Flórida, Rapidoc USA, onde damos cobertura médica para brasileiros que viajam, que vivam nos Estados Unidos, né, com cobertura médica em solo americano. Depois, né, iniciamos nossa operação no Peru, com médicos peruanos. Recentemente, eu e Lucas, né, retornamos de Angola, onde já há 6, 7 meses viemos estruturando essa operação. Já há em Angola, né, uma equipe médica de Angola, juntamente com médicos brasileiros, dando suporte já às primeiras bases, né, as primeiras carteiras de vidas, já em Angola, operação essa que já está em funcionamento. Enfim, e vários outros países, nesses momentos, estamos em negociações, em análise, buscando, se Deus quiser, em breve, também anunciar mais países onde a nossa operação venha ou irá se desenvolver. E justamente, pessoal, nesse ano, foi que nós, no início do ano, olhando tudo que precisamos e queremos desenvolver, crescer e alcançar e ajudar principalmente pessoas, né, com esse grande propósito da nossa companhia, que é de salvar vidas, não somente no Brasil, mas também no mundo, que foi necessário um processo de reposicionamento, né, chamado de um rebranding da Rapidoc, onde nós tivemos que dar alguns passos atrás e nos preparar para o que está por vir. E esse processo, vamos também agora pedir que coloquem um pequeno vídeo resumindo um pouco do que esse processo que nós estamos aí desde o início do ano realizando, visando justamente os próximos passos da nossa companhia. Então, por favor. Toda grande jornada começa não com um mapa, mas com uma bússola. A nossa sempre apontou para a mesma direção, a união de duas vocações. De um lado, a genialidade para a tecnologia, do outro, um chamado para curar. Do encontro de Lucas e Ivan, nasceu a nossa crença fundamental, a de que a tecnologia pode ser a ponte mais poderosa entre quem precisa de cuidado e quem pode oferecê-lo. Hoje, essa missão se expandiu em um ecossistema de cuidado completo. No atendimento, somos a telemedicina que resolve como humanos. No monitoramento, o parceiro que preserva o bem-estar. No diagnóstico, a inovação que enxerga além. E no socioeducacional, a voz que educa, orienta e acolhe. Conheça agora a nova Rapidoc. Somos a Rapidoc, uma health tech que nasceu da união de duas mentes visionárias e dois corações inquietos, convergindo em um só propósito. Desse encontro de visões, floresceu o nosso porquê. A crença inabalável de que ninguém deveria ficar sem a possibilidade de cuidar da saúde. Somos a ponte. Usamos a tecnologia para transpor todas as barreiras, levando acesso à saúde de qualidade com um toque profundamente humano. A todos, em toda parte. Acreditamos na tecnologia não como um fim, mas como a ferramenta essencial para preservar vidas. Ela é o canal que amplifica o cuidado, permitindo ao médico dedicar seu tempo a ouvir, compreender e acolher com humanidade.
É este combustível, nosso propósito vívido, nossa cultura singular e nossa tecnologia intrinsecamente humana que nos impulsiona a ser a Rapidoc, a telemedicina número 1 do Brasil. Não pelo título, mas porque ser a número 1 significa que nossa missão se cumpre com excelência inquestionável. Inteligência, coração e a coragem de ser vanguarda, juntos, conectando o cuidado, preservando o que há de mais valioso, a vida. Rapidoc é a telemedicina número 1 do Brasil, porque nosso propósito é salvar vidas. Bom, esse processo de reposicionamento, que, como o Ivan explicava, se costuma chamar de rebranding, ele foi um processo em que nós mergulhamos ativamente nas nossas origens, nas nossas bases, revisitamos os nossos propósitos, as nossas ideias, e ali nós podemos nos deparar com toda essa construção que foi feita ao longo dos anos, desde 2015, quando a Rapidoc praticamente era uma ideia, e conforme ela foi se construindo, foi se estabelecendo no mercado, e ali nós efetivamente pudemos perceber a nossa vocação, a vocação que a Rapidoc tem, de unir essas duas pontas, que é a tecnologia que permite, que proporciona, que viabiliza que o paciente receba o atendimento médico, o atendimento humano, o cuidado humano, a empatia, todos esses valores que nos caracterizam como esses seres que nós nos conhecemos. Então, nós também, por bastante tempo, adotamos, e quando digo adotamos é porque alguém em algum momento disse, isso foi um reconhecimento que os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros fez, na verdade, que nós éramos a telemedicina premium do Brasil. Em vários momentos nós escutávamos o serviço da Rapidoc é um serviço premium. E a verdade é que o serviço da Rapidoc, a Rapidoc é a telemedicina número 1 do Brasil. Nós, efetivamente, assumimos nesse momento aqui a posição do pioneirismo, já que nós estamos desde o início desse mercado, desde o início em que esses movimentos de telemedicina aconteceram aqui no Brasil, mas nós também nos posicionamos de maneira bastante clara, objetiva, de que nós queremos entregar as melhores soluções ao mercado de saúde do nosso país, na saúde digital, da maneira mais propícia, para que a nossa rede de parceiros também sinta-se confortável de que tem o melhor parceiro ao seu lado, entregando as melhores soluções a toda a sua rede. Então, essa é a nova imagem da Rapidoc, esse é o novo posicionamento da Rapidoc, a telemedicina número 1 do Brasil. E nós queremos, nesse momento aqui, entregar a vocês algumas lembranças, alguns brindes. Eu queria pedir que a Patrícia passasse aqui à frente. A Patrícia é da nossa equipe, nossa coordenadora de encantamento, também do nosso time de marketing. E queria pedir que passasse aqui à frente o Kleber. Onde está o Kleber? O Kleber é simbólica, por favor, Kleber, venha para cá. É simbólica a presença do Kleber aqui. O Kleber foi nosso primeiro cliente, nosso primeiro parceiro. Kleber, obrigado por estar aqui conosco. Receba aqui da Patrícia essa lembrança. Muito obrigado, Kleber, por estar aqui com a gente. Muito felizes com a presença de ti, do teu sócio, da tua equipe aqui conosco. Muito obrigado. Então, também está nossa equipe entregando já a todos vocês aqui na sequência o que é essa lembrança, né, para as pessoas que estão nos acompanhando online, viram ali o Kleber recebendo esse presente aqui, um momento simbólico para nós já, com a nossa nova identidade visual, né, e mais uns presentinhos ali dentro. Então, pessoal, para dar prosseguimento aqui, agora na nossa apresentação, na noite de hoje, vou devolver a palavra para o Ivan, para que ele possa fazer uma talk aqui com vocês, falando sobre o panorama da telemedicina no mundo. Ivan, é contigo. Obrigado. Bom, pessoal, o tema que escolhemos para trazer, compartilhar alguns pontos, algumas reflexões, é sobre algo que foi uma das, podemos dizer, uma das matérias, dos conteúdos que muitas vezes compartilhamos, explicamos e falamos disso lá nos anos de 2020, 2021, também 2022, quando estava começando esse mercado aqui no Brasil, e nós falávamos naquela época que se abria um novo
ou melhor dizendo, abria-se um novo oceano azul em termos de negócios, de oportunidades em nosso país, que era o segmento da telemedicina. Tá? E só trazendo, né, o que é o conceito do oceano azul, inclusive tem um livro com esse nome, né? O conceito do oceano azul é esse conceito quando se nasce um mercado e o oceano está azul porque não há tubarões, não há briga, não há concorrência, o oceano está limpo, né? O famoso oceano azul. E muitos pensam, o oceano azul é um oceano bom, né, ou mais fácil de navegar porque não tem concorrência. Mas, na verdade, esse é um oceano também extremamente exigente e extremamente difícil, porque é um oceano que está vazio, porque não tem concorrência, mas também não tem consumidor. O mercado, não há pessoas buscando aquele produto, aquele serviço ainda, ou desconhecem ele, e por isso que é um oceano, o famoso mar aberto, né? E, ao mesmo tempo, muitas oportunidades, mas também muita exigência, muita dificuldade. Para darmos apenas um exemplo, né, é o exemplo dos buscadores, né, onde o Google foi o 13º buscador que surgiu no mercado. Né? Quem é que lembra dos primeiros 12 buscadores que vieram antes? Né? Talvez alguém aqui deve lembrar no Brasil o famoso KD. Né? Cada um entregando aí entregando a idade. Né? Então, aonde é que está o KD? Para dar um exemplo, né? Sumiu. Né? Então, os oceanos azuis são muito exigentes, porque precisamos trazer o paciente ou o cliente, o usuário, para esse oceano, para que comece a haver consumo e, logicamente, haja um mercado. E sempre, todo oceano azul um dia se torna um oceano vermelho, que é aquele oceano que está cheio de tubarões, de brigas, né, de morte e de sangue, né? Por isso do oceano vermelho. Então, todos os mercados passam por essa curva. E nós estamos vivendo um momento de oceano azul no Brasil, e isso começou lá atrás, né, na época que nós falávamos muito disso em transmissões, em lives, em eventos, sobre a importância de fazermos um trabalho consistente nesse mercado recém-criado chamado telemedicina. E aí, nós tivemos um marco importante, que foi 27 de dezembro de 2022, que foi quando nasce a Lei da Telesaúde, a homologação, né, a regulação, uma lei formal permitindo e dando segurança jurídica para toda e qualquer empresa que quisesse operar, seguindo, obviamente, as regras, as premissas da telemedicina. Só que até esse momento, 27 de dezembro de 2022, não havia lei, não havia uma lei que nos desse a proteção adequada, e naquela época, como era difícil, né, trabalharmos naquele momento, onde sempre os empresários, os parceiros, empreendedores nos perguntavam, tá, mas podemos entrar nesse segmento e depois não vão nos fechar? Depois não vai vir uma lei que diga que isso não pode mais? E aí, como será o futuro? Vou investir em um segmento que não há respaldo jurídico? Né? Esse foi um dilema que nós vivenciamos na pele, né, no ano de 2020, 2021 e 2022. Bom, o que nós dizíamos, sempre eu e o Lucas, não, nós acreditamos, apostaremos todas as nossas fichas que isso aqui vai seguir. Não é possível que alguém vai dizer, não, agora não pode mais, agora está proibido. E nós apostamos isso e, graças a Deus, lá em 27 de dezembro de 2022, sai a Lei da Telesaúde e começa um novo movimento, que é um movimento empreendedor no Brasil, a acreditar, a apostar, a ver que isso é uma possibilidade. Porém, ainda há muita trajetória, muito chão ainda pela frente, porque é necessário que a massa, né, que a população conheça e acredite que a telemedicina sim é possível, é um caminho viável e que pode encurtar, salvar vidas e ajudar pessoas aí em todas as regiões do nosso país. Porém, começamos há um certo tempo atrás, alguns meses atrás, a falar sobre a expansão desse oceano azul, ou, como também chamamos em algumas de nossas palestras, algumas intervenções nossas online, está se avizinhando um novo oceano azul dentro desse setor da telemedicina. E por que isso? Porque justamente há certos movimentos que estão em curso aqui no Brasil que nos mostram claramente que se há oportunidades gigantescas na telemedicina em nosso país, isso se ampliará de uma forma que não temos como querer mensurar ou prever, porém, basta analisar algumas informações que eu vou aqui compartilhar,
e é quase que lógico que isso assim será, né? Como, por exemplo, né, nós temos a NR1, né, que obriga empresas, né, a oferecerem saúde ocupacional digital, né, mais precisamente, cobertura de psicologia, psiquiatria e nutrição. A NR1 era para ter sido entrada em vigor dia 26 de maio desse ano. Como talvez todos já sabem, né, ela foi empurrada, né, foi postergada, melhor dizendo, para a mesma data do ano que vem, né? Então, imagina quando todas as empresas do Brasil, todas, não importa se tem um funcionário, ou 1.000, ou 10.000, tiverem que dar essa cobertura a todos os seus colaboradores como mais uma das diversas exigências da medicina do trabalho, né? Então, qual é a demanda disso, que isso gerará? Não sabemos qual é, mas é óbvio que será gigante, né? Outra coisa que entrou em funcionamento já neste ano, e isso está vigente, porém aguardando ainda as normativas da execução disso, que é o selo de empresa promotora de saúde mental. É um selo que foi criado pelo governo federal, que as empresas que comprovarem que dão essa cobertura de saúde mental, nutricional, psiquiátrica aos seus colaboradores, que trabalhem com programas de saúde, que façam os testes psicossociais, que, enfim, que cumpram com as normativas da NR1, elas ganharão um selo de empresa promotora da saúde mental. Qual o objetivo desse selo? Bom, ainda não sabemos, né? Porque muitos questionam, isso vai nos dar algum benefício fiscal, etc. Até o momento não há pronunciamento do governo quanto a isso. Porém, essa lei foi criada no ano passado, já está vigente, aguardando as normativas de execução dela. Então, isso já está em curso, né? E depois nós temos a liberação da medicina do trabalho por telemedicina, que é uma das perguntas mais recorrentes que recebemos na Rapidoc. A medicina do trabalho já está permitida na telemedicina? Não. Ainda está vigente a normativa de setembro de 2021, que diz que medicina do trabalho, ou seja, os exames admissionais, demissionais, revisionais, que isso deve ser executado pelo médico do trabalho de forma presencial. Isso é o que está vigente no momento, né? E aí a pergunta que vem sempre é quando que isso vai ser liberado, né? Isso já está, qual a previsão? Bom, o que podemos já comentar de bastidores dentro do setor da saúde e também de informações que temos de vários movimentos que estão acontecendo dentro dos conselhos de medicina e também dentro de movimentos dentro do Congresso Nacional, é que há, sim, uma busca por criar mecanismos e disposições legais para que a medicina do trabalho seja possível através da telemedicina. Ah, Ivan, há previsão disso? Ainda não há previsão disso, mas há vários movimentos administrativos acontecendo através dos conselhos e também movimentos políticos acontecendo em Brasília, buscando, né, que isso aconteça, que isso seja liberado e que em várias situações onde não há risco para o trabalhador, que seja possível que um exame admissional seja feito de forma remota. Então, imaginem quando isso seja possível através da telemedicina. Imagine o tamanho das oportunidades, o tamanho da demanda, porque hoje, como todos sabem, uma empresa que tem apenas um colaborador, quando esse colaborador é contratado, ele precisa ir num médico do trabalho e passar por um exame admissional, né? E isso tem que ser presencial. Imaginem quando isso, em escala nacional, foi possível através da telemedicina. A demanda, que já é gigante no Brasil, imagina em quantas vezes isso aumentará, né? E, por último, outro movimento que está também em curso, que é a permissão da receita azul e da receita amarela de forma online. Hoje também essa é uma restrição dentro da telemedicina, que esse tipo de receituário ele ainda é exigido que seja de forma em papel, né, física. Então, que basicamente aqui alberga serviços aí na área da psiquiatria, na área da dermatologia, em alguns medicamentos. Enfim, são os medicamentos controlados pela Anvisa. Então, inclusive, quando tudo que nós vivenciamos nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul no ano passado, tivemos por aí vários meses uma permissão temporária do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado para que esse tipo de receituário fosse possível através da teleconsulta.
Isso operou-se aí por quase 6 meses, né? E agora já foi revogado e já não é mais possível. Porém, há também vários movimentos acontecendo para que isso seja possível. Então, imagina-se quando todos os atendimentos que envolvam psiquiatria e todas as classes de medicamentos que envolvem essas classes de enfermidades mentais forem possíveis de forma remota, mais um amplo espaço de oportunidades e de crescimento desse setor nós veremos. Então, esses são 4 pontos que queríamos elencar para chamar a atenção do que nós estamos aqui chamando de um novo oceano azul da telemedicina que se avizinha. E quando acontecerá, repito, não sabemos, né? Mas é aquele que está preparado, né, para esse momento, logicamente, conseguirá surfar essas oportunidades, né, de uma forma mais estruturada, mais preparada para quando esses momentos aconteçam. Então, as oportunidades já são gigantes e elas, em nossa visão, elas se ampliarão muito aqui no Brasil. E quando nós começamos a analisar um pouquinho desse mercado no mundo, a telemedicina no mundo, aí é quando nós nos assombramos do tamanho das oportunidades e também do tamanho das necessidades de cuidado, de saúde que existem pelo mundo, né? Então, quando nós analisamos, por exemplo, algumas informações, né, trouxe aqui um pequeno quadro, né, mostrando um pouquinho dos números em alguns pontos do nosso planeta, né? Então, aqui no Brasil, nós temos aí em torno de 212 milhões de habitantes e nós temos hoje 23% da população brasileira que possui planos de saúde, né? Esse número, ele basicamente é marcado em 90% dessa população que possui planos de saúde no Brasil, que são planos que as empresas provêm aos seus colaboradores, né? Mas que totalizam aí, então, 23% da população brasileira. Porém, quando nós vamos analisamos a América do Sul, exceto o Brasil aqui, nós vemos aqui um número de 430 milhões de habitantes e já vemos uma redução desse número, né, de 7 a 10% dessa população tem acesso a planos de saúde, ou melhor, um acesso de saúde mais estruturado, né, com melhor qualidade e uma rede mais assistencial melhor. Nós estamos falando aí de 90% da população da América do Sul que não possui acesso, né, fácil ou de qualidade de saúde, né? A mesma coisa no Brasil, né? 77% da população brasileira demanda basicamente do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também de serviços privados, né, consultórios, clínicas, etc. Ou seja, 77% da população ela não tem as condições ideais e há aí muita necessidade de ajuda e que nós podemos prestar através da telemedicina. Quando olhamos a América do Sul, essas oportunidades aumentam ainda. Quando nós vamos, então, para o continente africano, é aí onde há um assombro, né? Estamos falando de 55 países no continente africano, sendo que desses, né, são 1,4 bilhão de pessoas, né, são algumas vezes o Brasil, por exemplo, e lá 1% dessa população tem planos de saúde. Inclusive, eu e Lucas estávamos recentemente em Angola, onde, como comentava no início, já estamos com uma operação em marcha lá, e nos assombra ver esse número lá, caminhando pelas ruas de Angola, visitando empresas, visitando clínicas, conversando com empresários, com empreendedores e conhecendo de verdade como funciona o sistema de saúde em Angola. Esse número, olhar esse número lá, na prática, ele é assim, assustador, né? Então, porque estamos falando de 99% da população que não tem acesso. Estamos falando de 50% lá da população que é jovem, que tem menos de 25 anos de idade. Estamos falando de uma população em que mais de 50% dela ganha menos de um salário mínimo, né? Lembrando que o salário mínimo lá é 3 vezes menos que o daqui do Brasil. Então, as condições, né, humanas e de saúde são realmente muito, muito difíceis, né, no continente africano.
E há uma oportunidade para a telemedicina realmente criar um grande impacto na vida das pessoas, porque lá, por exemplo, falando de Angola, também Cabo Verde, que é onde estamos em vias também de iniciar a nossa operação, as regiões interioranas, né, os médicos praticamente quase não vão até essas regiões, é muito difícil o acesso a médicos em regiões remotas, né, como é também aqui no Brasil, só que lá é mais difícil ainda. Então, a tecnologia, o acesso à distância, pode não só ganhar tempo, mas pode, sim, realmente impactar e salvar vidas, né? E na Europa, então, já temos um número parecido com o do Brasil, e claro que o mercado europeu já é um mercado bem distinto, porque esse percentual que não tem acesso a planos de saúde tem uma saúde básica pública muito melhor, né, com melhores condições, e logicamente, o perfil do mercado europeu já é diferente, e as oportunidades e a forma de penetrar nesse mercado também é distinta, mas também há muito espaço para a telemedicina aí, porque mesmo que o serviço público seja bom, não quer dizer que ele seja rápido, muito menos instantâneo, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Lembro uma vez que nós conversávamos, inclusive aqui no Instituto Caldeira, né, com uma comitiva, junto com o embaixador da Inglaterra, que veio visitar aqui o Estado, e queriam conversar e ver soluções de saúde para a Inglaterra, e nós, naquela época, conversamos, apresentamos a Rapidoc, e quando eu falei de 10, 15 minutos ter acesso ao médico, isso para eles era uma coisa... como assim, né? O nosso sistema é 2 a 3 meses, uma consulta de telemedicina no setor, na saúde pública. Então, há sim um acesso, mas ele não é rápido, né? Ele não é em minutos, nem em horas, né? Então, há sim também oportunidades, mas é um perfil completamente diferente, né? E aqui na América Central, né, e somando aqui com o México também, nós temos um perfil muito parecido com o da América do Sul, né, onde de 3% a 8%, porque essa variação... Porque uma coisa é México, outra coisa é Panamá, outra coisa é Honduras, então tem uma variação grande aí, né, desses países da América Central, mas também um baixo acesso à saúde e uma oportunidade também gigantesca. Então, em todas essas regiões do mundo, há oportunidades para a telemedicina, e uma das coisas que nós buscamos com o nosso processo de internacionalização é justamente nos tornarmos cada vez mais... com alcance em diversos países, para que os nossos parceiros possam estar conectados a esse grande hub global que estamos criando, para que as operações dos nossos parceiros possam estar em várias localidades. Nós já possuímos diversos parceiros aqui no Brasil que têm suas operações aqui e já operam nos Estados Unidos, por exemplo, assim como já temos parceiros começando a estruturar suas operações para funcionar na Europa. Então, a nossa ideia é permitir ser uma plataforma para que todo o nosso ecossistema de parceiros possa operar em qualquer país e possa também atingir com isso as chamadas grandes contas ou contas globais. Ou seja, empresas que têm escritórios em vários países e que precisam de cobertura médica em vários idiomas, com cobertura e permissão de prescrição desses medicamentos em cada legislação, em cada região, porque isso é uma coisa que muda muito de um país para outro, que é como funciona a receita digital, como funcionam as leis que envolvem a telemedicina, né? Então, isso é uma coisa que nós estamos, digamos assim, de maneira bastante exigente, vendo como penetrar nessas regiões, né, porque há países que não aceitam a receita de forma eletrônica, é somente no papel, não tem leis para isso, né? Então, um exemplo que damos é Cabo Verde, né, que é onde o nosso parceiro local está nos colocando em contato lá com o Ministério da Saúde, e nós estamos mostrando para eles como isso funciona no Brasil, como a geração de um arquivo PDF pode facilitar a vida para que a pessoa tenha uma receita eletrônica e possa apresentar isso na farmácia. Porém, lá isso não é possível, porque precisa do papel, precisa do canhotinho que é destacado da receita para ir em tal setor, carimbar, ou seja, as leis impedem que isso se desenvolva de uma forma mais rápida. Então, cada região do mundo está em um processo, em um estágio, umas mais avançadas, outras menos avançadas, mas o bom é que, quando a gente olha o cenário Brasil, aqui nós vemos um campo aberto, temos uma regulação, temos leis, temos uma definição clara do receituário digital e podemos aqui trabalhar com toda a força e irmos nos preparando para os próximos momentos
que virão da telemedicina aqui no Brasil. E agora, já encerrando esse momento aqui de compartilhar um pouco dessa nossa visão da telemedicina no Brasil e no mundo, gostaríamos de iniciar agora aqui a apresentação dos nossos novos produtos, novos serviços que vamos trazer já, né, para todo o nosso ecossistema de parceiros e para o mercado de saúde aqui no Brasil. E o primeiro deles, que gostaríamos de apresentar, então aqui apenas encerrando, né, a fala anterior, né, com tecnologia, escala, inteligência de dados, a telemedicina não é apenas o futuro, né, na nossa visão ela sim já é o presente e acessível e necessário. Essa palavra é muito importante, necessário, né, porque, repito, né, a telemedicina ela encurta os caminhos, acelera o acesso, salva vidas e gera impacto real na vida das pessoas. E gostaríamos, então, de apresentar nosso primeiro lançamento aqui da noite, né, que é o Total Care. O Total Care é um produto, um serviço da Rapidoc, que queríamos lançar nesse evento, que ele é a expansão das especialidades médicas, que hoje são 12, e a partir, né, de agora, com esse produto, teremos um alcance de 46 especialidades médicas na Rapidoc. E, com isso, nós nos tornamos a primeira e única instituição de saúde com todas as especialidades médicas previstas pelo Conselho Federal, listadas lá no site do Conselho Federal de Medicina e aplicadas e possíveis em ser aplicadas via telemedicina no Brasil. Então, dessa forma, não temos mais especialidades médicas, e sim atenderemos todas as especialidades médicas, repito, listadas, né, no site do Conselho Federal de Medicina e que, logicamente, são aplicáveis através do atendimento à distância. Né? Por que eu menciono isso? Né? Porque, dentre as especialidades médicas existentes, uma delas é a acupuntura. Não preciso explicar que a acupuntura remoto não funciona, né? Então, por isso que a lista é um pouquinho maior, porém 46 são todas que são possíveis de serem executadas à distância. Então, Total Care é a expansão para que possamos permitir que todo o nosso ecossistema de parceiros consiga entregar não mais especialidades, mas sim todas que existem e que são possíveis de serem utilizadas de forma remota. E aqui um pouco delas, né? Então, várias palavrinhas, né? Várias especialidades. Então, gastro, hematologia, infectologia, medicina nuclear, pneumologia, nutrologia, neuropediatria, enfim, diversas especialidades possíveis de serem aplicadas na telemedicina, na teleconsulta, através da teleconsulta. E aí, então, como vai funcionar? Né? Como vai funcionar? Basicamente, essas especialidades elas serão entregues através de dois formatos. Através do formato de venda avulsa de atendimentos, onde os nossos parceiros poderão vender esses atendimentos, logicamente colocando seu markup em cima e vendendo dentro de sua base, dentro dos seus segmentos e mercados, conforme quiser e precisar. Né? Para isso, inclusive, aqueles parceiros que queiram já aderir ao Total Care, basta entrar lá no nosso manager, que é o nosso painel de gestão de vidas, gestão administrativa, onde cada parceiro tem o seu painel de gestão de dados. Lá ele poderá entrar e no ladinho esquerdo tem a opção Total Care. Basta clicar lá, inclusive lá já está disponível o termo de uso, com a listagem de todas as especialidades e os valores de todas elas, e também é possível já dar o aceite e já ingressar esse serviço ao seu hall de serviços que já entregam para o mercado que cada parceiro atua, seja aqui no Brasil ou fora. Né? Então, o Total Care será possível, repito, através da venda avulsa,
e também através da inserção desse serviço dentro da sua cobertura do que nós chamamos de preço-vida, dentro da sua entrega do serviço recorrente, também será possível incorporar o TotalCare a esse mesmo modelo também. Como funcionará nesse modelo? Justamente a partir de amanhã, a nossa equipe fará contato com toda a nossa rede de parceiros, a partir de amanhã, marcando reuniões para justamente entender o modelo de negócio de cada um dos nossos parceiros, porque, como mencionei, temos segmentos, como a gente brinca, de A a Z, parceiros de diversos segmentos, atuando de diversas formas, em diversos mercados. Então, será analisado, junto a cada um dos nossos parceiros, a possibilidade, a viabilidade, as necessidades. Por isso que esse serviço ele entrará em produção no dia 1 de outubro, para que justamente de hoje até 1 de outubro, basicamente 45 dias, será o período em que nós vamos estar em contato com toda a nossa rede de parceiros, para entender necessidades, volumetria, para que toda essa equipe médica que estamos contratando já esteja ajustada em termos de volumes, quantidade de atendimentos disponíveis, para que, a partir do 1 de outubro, todos os nossos parceiros que aderirem ao TotalCare tenham, digamos assim, a capacidade e as disponibilidades necessárias. Porque, obviamente, haverão casos que, Ivan, nós necessitamos de X atendimentos de pneumologia em um projeto X que estamos negociando. Então, a gente precisa entender um pouquinho as características, necessidades específicas de cada parceiro, para calibrarmos isso para, no dia 1 de outubro, isso arrancar da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro produto que gostaríamos de compartilhar nessa noite, né, o TotalCare. E, agora, vamos falar do nosso segundo produto que gostaríamos de compartilhar nessa noite, o Rapidoc Experience. Pessoal, como tudo o que a gente faz aqui na Rapidoc desde sempre é resultado das demandas que o mercado nos apresenta, daquilo que nós escutamos dos nossos parceiros sempre, assim como o TotalCare que o Ivan acabou de apresentar. Durante muito tempo, muitos parceiros nossos nos procuram, nos buscam para pedir apoio, para pedir orientação, para pedir todas as possibilidades, aquele que faz parte do conhecimento que a nossa equipe dispõe para poder implantar os seus projetos de telemedicina. Então, a partir disso, nasceu o Rapidoc Experience, que será um programa, que o Ivan explicará aqui em seguida a todos vocês, já para que vocês, parceiros que estão aqui conosco, os parceiros que estão online e aqueles que querem fazer parte da nossa rede de parceiros, possam contar com a orientação da Rapidoc, com o assessoramento da Rapidoc e, mais ainda, diretamente com o apoio do Ivan e meu na execução dos seus projetos. Então, queremos apresentar também a vocês o nosso segundo produto daqui da noite, o nosso segundo lançamento, que é o Rapidoc Experience. Excelente, obrigado, Lucas. Então, o Rapidoc Experience terá por objetivo, como explicava o Lucas, um assessoramento, né, uma ajuda, né, de compartilhamento de conteúdo prático, do que nós temos vivenciado nos diversos segmentos que utilizam a telemedicina. Repito, aqui no Brasil, em todas as regiões, hoje possuímos parceiros em nosso ecossistema, em todos os estados, em todas as capitais do Brasil, e já temos visualizado e aprendido muito nesse processo do que os nossos parceiros vêm fazendo, vêm executando, né, vêm se desenvolvendo em suas áreas, segmentos, e esse produto justamente nasce com esse intuito de ajudar a nossa rede de parceiros a cada vez mais se aprimorar e cada vez mais se desenvolver. Então, esse produto ele será composto por dois momentos, né? Um momento de imersão online, tá? E depois um momento de mentoria individual. Então, o momento de imersão online será no formato de turmas, né? de grupos que se reunirão, né? Sendo que o primeiro grupo, a primeira turma, ela acontecerá no dia 16 e 17 de setembro, às 13 horas. Serão 3 horas de encontro online, sendo que o primeiro dia dessa imersão, o foco será estratégia e mercado,
né, será dirigido por mim, esse primeiro dia de imersão, onde nós vamos estudar diversos aspectos necessários para a escala e o crescimento dos negócios dentro ou através da telemedicina. Então, nós falaremos, por exemplo, do panorama da telemedicina no Brasil, explicaremos os modelos de negócios possíveis, aplicáveis com a telemedicina. Vamos também comentar e explicar as diferenças, oportunidades, como colocamos aqui, vantagens, armadilhas do B2B, B2C, B2Z, ou seja, o trabalho com o governo, com o setor público, parcerias estratégicas, erros comuns e lições aprendidas. O poder do networking, também é outro ponto que vamos explicar também, a importância das conexões, a importância dos eventos, a importância enfim, de se conectar e como nós temos visto que isso dá certo e que tem dado certo para a nossa rede de parceiros, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, esse será o primeiro dia, né? Focado repito, em estratégia, escala e mercado. No segundo dia, será dirigido pelo Lucas, também serão 3 horas de encontro, e nesse segundo dia já teremos um foco em tecnologias fundamentais para escalar o negócio com agilidade, né, contratar desenvolvedores ou desenvolver, né, ou desenvolver isso, né, tecnologias multiplataformas, cloud para sistemas escaláveis, quais as vantagens, benefícios e diferenças do no-code, low-code, vibe coding, ferramentas de automação, como usar IA nos primeiros passos do seu negócio, jornada do paciente, MVP, né, R rápido, R barato, né? Então, no início de todo o negócio, sim, cometeremos erros, mas o mais importante é que esses erros sejam o mais rápido possível e custem o menor valor possível, para que possamos acertar a rota e esse negócio escalar, né? Founder Mode e Manager Mode, listagem e formalização de processos na companhia e a importância da implantação de uma cultura corporativa. Tudo isso será visto nesse segundo dia de imersão, né? Então, serão 2 encontros online de 3 horas, lá nos dias 16 e 17 de setembro. E, após esses 2 dias, começarão, a partir do dia 18 de setembro, as mentorias individuais. As mentorias, elas serão também online, elas serão encontros daqueles parceiros que adquirirem, né, a mentoria, encontros online de 1h30, onde eu e Lucas estaremos junto aos empreendedores, aos diretores, aos gestores dessa companhia, para justamente executar esses pontos, né, analisar o modelo de negócio que já está em curso ou que será desenvolvido, já que muitos parceiros, muitas empresas, empreendedores fecham parcerias conosco para criar um produto, criar um negócio novo do zero. Então, nós vamos fazer essa análise do modelo que se está sendo desenhado ou que está em curso. Avaliaremos as oportunidades de telemedicina naquele projeto em específico, né, de cada caso. Também as estratégias que nós vamos recomendar, né, em base ao que nós estamos ali observando do contexto, produto, serviço, local, região, formato, entrega. E, logicamente, também diagnóstico e, principalmente, um direcionamento prático. Então, esse vai ser o objetivo dessa mentoria, onde eu e Lucas, juntos, estaremos sentados, né, eu digo sentados, né, modo de falar, online, ou, é claro, naqueles casos em que for possível fazer isso presencial, mas estaremos ali, frente a frente, junto aos empreendedores, aos empresários, aos gestores de cada uma das operações que buscarem esse produto aqui conosco, para que possamos entender e mergulhar mais a fundo dentro do universo de cada um dos nossos parceiros que buscarem esse apoio através da imersão e mentoria do Rapidoc Experience. Bom, e aí como funcionará essa entrega? Então, essa imersão, ela terá um custo de R$1.000 e, logicamente, nesta primeira turma haverá um desconto aí de 50% nessa primeira turma que lançaremos da imersão e a mentoria. Então, imersão mais mentoria formará um combo
que será um produto que já a partir da segunda turma, o preço que estabelecemos é de R$ 4.000 e estamos também um desconto de um pouco mais de 50% para se adquirir o combo, né? Que vai ficar em R$ 1.899 da imersão mais mentoria. A mentoria, serão 15 slots, ou 15 vagas, né? Então, aqueles 15 parceiros que adquirirem, né, primeiramente esse produto, né? Então, já que a mentoria exigirá um tempo, uma dedicação, né, prévia nossa de estudo do material que será trazido pelos parceiros, né, e, logicamente, os encontros que serão realizados. Então, serão 15 slots. Logicamente, na imersão, no encontro online, não há limitação, pois, enfim, estaremos todos ali online reunidos, porém, os encontros, as mentorias, então, elas terão um limite, né? Então, esse é o nosso Rapidoc Experience e, logicamente, então, haverá, né, para quem está nos acompanhando aqui de forma online, haverá um desconto de 10%, né, basta, no carrinho lá, até a meia-noite de hoje, digitar lá no cupom Experience10, né, e para todos os que estão aqui conosco presencial, há, logicamente, um desconto adicional especial contido no kit que foi entregue, né. Aí há um pequeno envelope e ali há um cupom com um bônus surpresa, né, adicional, né, justamente porque queríamos também reconhecer e a todos que vieram aqui presencialmente, logicamente, há isso no kitzinho de todos vocês, tá bom? Então, esse é o nosso Rapidoc Experience, que teremos essa primeira turma agora, dias 16 e 17 de setembro, e já na próxima semana, a todos aqueles que adquirirem, já vai também depois ser feito o contato, né, os links para fazer os agendamentos das mentorias a partir do dia 18, e dessa forma iniciamos também esse movimento que também está conectado com essa coluna da Rapidoc Telemedicina, que é a parte da educação, que é isso de entregar, compartilhar conhecimento e permitir também com que cada vez mais a nossa base aprenda, se desenvolva com tudo que também estamos podendo aprender e compartilhar. Então, esse é o objetivo do Rapidoc Experience. E agora, chamo o Lucas para falar um pouquinho sobre aplicações de IA na saúde. Bom, pessoal, nós não poderíamos, numa noite como essa, num evento como esse, e com um novo posicionamento da Rapidoc falando sobre tecnologia, não mencionar essa expressão que está citada, está situada em todas as conversas hoje em dia, todo mundo fala sobre isso, não haveria como nós falarmos aqui sobre algo que não fosse IA nesse momento. IA, a inteligência artificial, se encontra em todas as partes. E, naturalmente, todos nós lidamos com isso, possivelmente não existem pessoas, mas já que tenham pelo menos um smartphone na sua mão, no seu acesso, que não tenha mexido ainda em algo de IA. Todos nós, de alguma maneira, temos já relação com o IA, e o que nós queremos nessa noite aqui é conversar um pouco, aplicar um pouco, demonstrar aqui sobre o que é possível aplicar de IA na parte da saúde, né, já que é a área que corresponde aqui a cada um de nós. A IA, é importante constar isso, do modelo, da maneira como nós conhecemos, da maneira como nós vamos lidando no nosso dia a dia, encontra-se em estágio embrionário. É bastante chocante isso, na verdade, porque o que a gente vê são coisas que assustam. Quem aqui já não viu um vídeo na internet, por exemplo, que se não tem pessoas explicando que aquilo é IA, a pessoa acreditaria que era real? E isso é produzido pelos modelos que nós encontramos hoje, que são os modelos comerciais bastante utilizados e que entregam resultados espantosos. Nós vimos uma comparação, por exemplo, com o modelo que gera vídeos do Google, que é o Veo. O que ele fez de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio da primeira versão e da versão mais atual, e é impressionante o resultado, a diferença, a evolução que aconteceu em menos de 2 anos. Então, nós realmente nos encontramos com avanços tecnológicos muito significativos. Mas é possível afirmar que o que nós conhecemos como IA está apenas dando seus primeiros passos. Como eu escutei por esses dias alguém dizendo,
é mais ou menos de forma comparativa ao que aconteceu quando a Microsoft apresentou o Windows 95. Nós tínhamos todos os computadores, os computadores que existiam na época, todos usavam o MS-DOS. Existem pessoas que nos acompanham certamente que não sabem do que se trata o MS-DOS, não há problema. Mas existia o sistema operacional que era o DOS, o sistema de terminal que as pessoas tinham que digitar, um sistema sem gráficos. E a Microsoft, através do Bill Gates, de toda a sua equipe, apresentou ao mercado o Windows 95. O Windows com o conceito de janelas, daí veio o nome. E com todos os programas, aquilo de arrastar, enfim, tudo aquilo. Já foi uma quebra de paradigma bastante grande. Mas quem aqui utiliza o Windows 95 hoje ainda? Absolutamente ninguém. O Windows 95 talvez seja uma peça de museu. É possível dizer, de forma análoga, que o que nós temos de IA hoje é uma grande disrupção em relação ao que existia. Mas ainda nós estamos no Windows 95 da IA. O que vem amanhã, depois de amanhã, ninguém sabe. A verdade é essa. Absolutamente ninguém sabe. Nós não sabemos o que virá amanhã. Não há sequer como fazer previsões. Muitas pessoas falam, por exemplo, sobre a inteligência artificial geral, que será uma inteligência artificial capaz de fazer absolutamente tudo, que inclusive muitas pessoas escutam isso e se assustam. É como uma IA que terá vida própria, que poderá fazer aquilo que bem deseja. E há muito ainda por acontecer até que se chegue ao ponto de ter um modelo de inteligência artificial geral, em que ela se desenvolva sozinha. Existem muitas teorias por aí, muitas ideias, algumas, inclusive, me permitam citar, quase teorias da conspiração, de que já existem sistemas se autodesligando, sistemas se promovendo e etc. E ainda não chegamos nesse ponto. Se chegaremos, não sei. Mas ainda não chegamos nesse ponto. O fato é que, desde 2017, os modelos de inteligência artificial que nós estamos utilizando estão em andamento. O Google, através de toda a sua equipe de pesquisadores, publicou um artigo científico, dentro de todos aqueles modelos, de todos aqueles parâmetros que a gente conhece da metodologia científica, chamado Attention is all you need. Esse artigo científico, ele é citado em praticamente todos os estudos hoje em dia que envolvem IA, ele deu a base para um modelo, bastante técnico isso, mas é o modelo dos transformers, dos transformadores, que é o que permite que o que a gente faz hoje, que é entrar no chat GPT, digitar um prompt ali, algo, ele consiga interpretar aquilo e disponibilizar respostas à pessoa que está interagindo com esse modelo. O Google foi quem lançou, foi quem publicou isso, foi quem criou o modelo, a base para que os sistemas hoje que cada um de nós interage, utiliza no nosso dia a dia, funcionem. E o interessante é que o Google lançou o estudo científico, mas quem foi o primeiro modelo que todos nós conhecemos e possivelmente em algum momento da nossa vida nós utilizamos? Foi o modelo da OpenAI, que se aproveitou daquele lançamento, naquele momento, com o incentivo de tudo, que existia por trás ali com o senhor Elon Musk, com a Microsoft, enfim, com todo esse apoio de capital, inclusive, permitiu que o ChatGPT fosse o primeiro modelo que nós tínhamos como consumidores a oportunidade de utilizar. De forma muito análoga é o que aconteceu anteriormente. Quando as pessoas tinham um computador, aqueles que tinham um computador, e houve uma época em que a maioria das pessoas não tinha computador, hoje é o contrário, Talvez a imensa maioria das pessoas possua computadores. O pessoal precisava acessar um computador, tinha que fazer todos os comandos via terminal, tinha que digitar o que queria. A partir da presença do Windows, nós simplesmente começamos a clicar, a dar comandos clicando, arrastando janelas e assim por diante. A mesma coisa aconteceu com a IA. A IA, antes do ChatGPT, já existiam esses modelos, dependia de que a pessoa desse comandos, para que esses comandos funcionassem, comandos técnicos me refiro, para que pudesse ter ou dispor um resultado. A partir da presença do ChatGPT, a partir do lançamento do ChatGPT pela OpenAI, nós tivemos uma interface amigável, inclusive com aquele tempo de resposta, assim, parece que a resposta está sendo digitada. Alguém aqui já teve essa sensação? Digita o prompt, aparece lá pensando,
e pouco tempo depois a resposta não vem de uma vez, ela começa a ser digitada, inclusive se nós tivermos uma falha de conexão, ela fica pela metade. Isso tudo faz parte da usabilidade do que é os modelos em relação aos usuários. Mas, apesar de ela estar na sua fase inicial, ela nos traz possibilidades que nós dificilmente conseguiríamos enumerá-las. E é importante, já que nós estamos falando de saúde, ou desse segmento que é a saúde, do mercado da saúde aqui no nosso país, sobretudo, é que é um país, apesar dos pesares, como se costuma dizer, é um país que tem desenvolvimento tecnológico. Nós temos empresas se desenvolvendo, nós temos tecnologia sendo produzida aqui no Brasil, nós temos muitas coisas acontecendo aqui no Brasil. Existem ferramentas para que nós forneçamos aos nossos clientes, aos nossos parceiros, e também nós forneçamos ao mercado, além de utilizá-las a nosso favor também no funcionamento das nossas empresas, das nossas companhias, no nosso dia a dia. Então, aqui há uma primeira afirmação que nós gostaríamos de fazer aqui em conjunto. A IA é o hype do momento, mas não é a solução para tudo. Ou nós não podemos querer encontrar um problema para cada solução. Então, é importante entender que a IA é uma ferramenta. É uma ferramenta que já faz parte do nosso dia a dia. E fará cada vez mais. Cada um de nós vai cada vez mais consumir a IA. Não há como fugir disso. É como uma pessoa dizer, por exemplo, num momento atual, que ela não precisa de um smartphone. Alguém aqui no público não tem um smartphone? Essa pergunta é retórica. Todos nós temos um smartphone. Mas não era assim até 13 anos atrás, 12 anos atrás. Muitas pessoas não tinham. Só que hoje já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa realidade. A mesma coisa acontece com a IA. A IA, pouco a pouco, vai se inserindo no contexto da nossa vida, como parte das ferramentas que nós utilizamos. E cada vez mais ela estará presente, porque existem aplicações, inclusive, que às vezes nós nem suspeitamos, mas por trás delas estão IA. Então, a IA é o hype do momento, é a onda, é aquilo que está em vigência, que mais se fala. Compartilho com vocês, por exemplo, o Ivan, eu e mais a Miriam e a Thaís, que são nossas esposas, mas também trabalham na Rapidoc. Estivemos em Las Vegas, em março desse ano, na HIMSS, que é a maior feira, né, de saúde e de tecnologia combinadas do mundo. A HIMSS, que é um pavilhão enorme, tem um setor destinado apenas a empresas de IA. E, pessoalmente, o Ivan e eu fomos em todas as empresas de IA. Então, ali, uma infinidade de ferramentas estão sendo entregues ao mercado. Uma infinidade, muitas ferramentas, muitas tecnologias baseadas na IA estão sendo entregues ao setor da saúde. É importante nós entendermos isso, que a cada estágio, a cada momento, existe a sua aplicação. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que é importante nós mencionarmos. Não podemos querer colocar IA em qualquer coisa. Existem aplicações específicas que cada pessoa, que cada empresa, que cada companhia poderá fazer. Isso é o mais importante nós termos em mente para que nós, como uma analogia que existia numa época que a pessoa possui uma ferramenta que é um martelo e ela tenta utilizar o martelo para absolutamente tudo. Não é possível, o martelo só serve para pregar e com o outro lado do martelo para retirar o prego. Então, vale a mesma coisa aqui para a IA. A IA, como diz aqui, está em alta, vista como uma solução mágica para todos os problemas. No entanto, é fundamental entender que ela não pode ser aplicada indiscriminadamente. Então, ali aquela frase que é: não queremos encontrar um problema para cada solução. A pessoa vê a solução no mercado, agora sim eu preciso criar um problema interno aqui na minha empresa para eu poder aplicar isso, porque é importante dizer que nós temos IA nos nossos negócios, nas nossas empresas. Ao contrário, é entender as necessidades que cada um de nós possui, que as nossas empresas possuem, e aí sim trazer o que é a IA para dentro da nossa companhia. 2. O que é muitas vezes chamado de IA é, na verdade, automação baseada em LLM.
Mas isso não é ruim, ao contrário, isso é ótimo. Porque, pessoal, o que mais se vê, o que mais se utiliza, exemplo, acabei de citar a nossa ida a Las Vegas, na RIMS, 95%, chutando por baixo, das soluções que se via lá eram aplicações desenvolvidas em cima das APIs oficiais das ferramentas, ou seja, aplicações que se conectavam ao ChatGPT, aplicações que se conectam ao Gemini, aplicações que se conectam ao Grok, aplicações que se conectam ao Llama, que é o modelo da Meta, e assim sucessivamente. Essas aplicações, elas são extremamente úteis. Inclusive, conversando com algumas pessoas por esses dias, dizia, eu estou trabalhando aqui com o meu estagiário. Meu estagiário é o ChatGPT, para desenvolver algumas coisas. É ótimo. E existem muitas soluções para isso, para os problemas que nós temos no nosso dia a dia, que são baseadas nos LLMs. LLM quer dizer os grandes modelos os grandes modelos de linguagem, que é onde nós vamos fazer os nossos prompts, nós vamos lá dar os nossos comandos e o modelo nos devolve algo. Então, há muita automação sendo feita em cima disso e isso é maravilhoso. E aqui aparece o primeiro tipo de IA. Nós queremos apresentar aqui a vocês hoje 3 tipos de IA. Isso é uma afirmação genuinamente rapidociana. Não é acadêmico, não é nada disso. O primeiro tipo de IA são as automações. As automações, como nós já conhecemos várias delas. Aqui diz, por exemplo, gestão de dados e análise preditiva. Prever demandas e otimizar a alocação de recursos em hospitais e clínicas. Automação de processos administrativos. Agendamento. Faturamento. Auditoria de documentos. Análise de riscos e fraudes em seguros. Detectar padrões e fraudes em seguradoras e planos de saúde. Otimização de custos operacionais, algoritmos para compra e gestão de estoques em hospitais e clínicas. Aqui tem 4 exemplos. Eu tenho certeza absoluta que vários de vocês que são empreendedores, que estão aqui comigo, estão conosco nessa noite, que estão aqui presencialmente, estão online nos acompanhando, vocês são capazes de pensar em, no mínimo, outras 4 aplicações agora, rapidamente. E assim, há um universo de aplicações baseadas em automações, processos que vão acontecendo de forma automatizada, que vão levando o sistema de uma etapa a outra. Então, esse é o primeiro modelo, ou o primeiro tipo de IA que nós conhecemos, as automações. Ou seja, se eu faço algo, então acontece determinada outra coisa. O segundo tipo de IA, bastante utilizado, que até poderíamos dizer que é uma espécie de automação ainda, mas vamos tratar de catalogar aqui, categorizar de outra maneira, são os chatbots ou os agentes. Para, por exemplo, realizar atendimento ao cliente e suporte, tendo respostas rápidas, com dúvidas sobre plano de saúde, status de processos e assim por diante. A gestão de benefícios de plano de saúde, por exemplo, personalização com IA, oferecendo experiência ao usuário mais eficiente. Nós conhecemos, existem modelos de IA, por exemplo, como esse modelo que nós lançamos já no ano passado, um produto que nós lançamos ao mercado, que se baseia em respostas que o usuário fornece para fazer uma espécie de predição. E ali indicar o grau de probabilidade dessa pessoa ter algum tipo de enfermidade. Então, é um modelo baseado aqui em chatbot. Existem os agentes, que são esses agentes capazes de conversar com a pessoa tem a impressão de que ela está conversando com um atendente humano, e em base às necessidades que essa pessoa tem, o agente faz as conexões que ele necessita com demais plataformas, com plataformas internas, plataformas externas, e assim fornece à pessoa os acessos que ela necessita, ou aquilo que ela precisa, enfim, resolve as demandas que o usuário possui. Esse seria, ou é, um segundo tipo de IA. Existem as IAs de automação para processos administrativos, mas existem ferramentas aí bastante conhecidas no mercado, por exemplo, como é o Zapier. O Zapier é uma ferramenta de automação, talvez algum de vocês já tenha usado. Existe uma outra ferramenta que ela literalmente descreve o que é uma automação, que é o chamado if this, then that. Literalmente, se isso, então aquilo.
é um nome de uma ferramenta bastante conhecida. Existem outras ferramentas para construir que muitas pessoas estão usando hoje em dia, como é o N8N, como é o Make, uma empresa brasileira aqui que é a Pluga. Existem muitas ferramentas para automação, existem muitas ferramentas para a criação de chatbots e de agentes que nós podemos plugar nos nossos negócios. Nos chamou a atenção, a mim e ao Ivan, nessa pequena caminhada que nós fizemos na RIMS, verificando as soluções em IA, a quantidade de empresas de soluções que o que elas forneciam eram sistemas que praticamente automatizavam digitações. Então, nós vimos, por exemplo, um sistema que, conforme o médico ia falando dentro de uma consulta, o sistema ia se auto-preenchendo. Aí alguém dizia, mas isso já não é novidade. Claro, naquele momento era. Já há uma certa evolução acontecendo nisso. Outra ferramenta que a gente viu já era o sistema preenchendo campos específicos de prontuário, não simplesmente uma anamnese completa. Agora, vocês olhem que interessante é isso. O ChatGPT, a OpenAI, lançou essa funcionalidade. A OpenAI propriamente lançou essa funcionalidade para sistemas de saúde. O que vai acontecer com essas empresas que fundamentaram todo o seu modelo de negócio numa construção em cima dessas APIs? Isso já está acontecendo em vários segmentos. A OpenAI, principalmente, sobretudo, que se tornou uma empresa com fins de lucros, praticamente, o que não era a sua ideia original, ela vai criando em base aos desenvolvimentos que o próprio ecossistema vai fazendo e, naturalmente, aquilo que vai surgindo em cima das soluções baseadas no LLM vai ficando obsoleta e vai se tornando obsoleta em questão de meses. Não seria possível nem citar anos. Em questão de meses, uma solução se torna obsoleta. Então, é importante, volto a frisar, que nós entendamos que IA é uma ferramenta, precisa ser uma ferramenta acoplada às nossas necessidades. Então, aqui diz, algumas soluções estão trazendo evolução para a medicina, a saúde e a qualidade de vida. Essas soluções já são soluções diferentes, não são soluções apenas baseadas em automação. Elas transformam as abordagens tradicionais e trazem inovações reais e disruptivas. E aqui nós entramos no terceiro tipo de IA, que para essa ocasião aqui nós chamamos de IA futurísticas. Futurísticas não porque elas virão num futuro, mas porque elas nos remetem a coisas que talvez no nosso íntimo, nas nossas perspectivas, talvez nós imaginássemos que quanto tempo isso levaria para aparecer. Já outras aplicações que apenas, quem sabe, em ficção científica, em, não sei, desenhos e assim por diante, isso era apresentado como algo que poderia fazer parte da nossa vida. Aqui está, por exemplo, o que são diagnósticos assistidos por IA. A IA sendo usada para ler imagens médicas e detectar doenças como câncer, ajudando a reduzir erros humanos. Isso aqui é um avanço tecnológico real. Compartilho com vocês uma experiência pessoal. No ano de 2004, 21 anos atrás, com um colega de escola, nós participamos de uma feira de ciências, que aqui, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, conhece lá na cidade de Novo Hamburgo, a Fundação Liberato tem a maior feira de ciências de tecnologia da América Latina, feira de ciências jovem. E 21 anos atrás, o meu colega e eu criamos um sistema, um software que era capaz de ler imagens da retina. E isso, naquela época, era algo estarrecedor. Por quê? O diagnóstico de glaucoma é um diagnóstico completamente baseado em imagem. Me desculpem os médicos que estão nos assistindo aqui, isso certamente deve ser diferente hoje, mas eu posso afirmar que naquela época era, porque nós estávamos assessorados por um oftalmologista que nos deu todo o embasamento teórico para o nosso trabalho. O diagnóstico de glaucoma, que é uma doença que está presente na população, era completamente baseado em imagem, e em imagens vistas a olho nu. Então, às vezes, o médico precisava comparar imagens a olho nu baseadas em um lapso de tempo de 6 meses. E o glaucoma,
para quem conhece, para quem sabe, o glaucoma retira a visão permanentemente. É uma visão que não se recupera. O glaucoma se estanca, ele não se recupera. Então, o mais rápido que cada pessoa pudesse detectar o glaucoma, diagnosticar o glaucoma, melhor, porque interrompia o processo de perda da visão. Em 2004, nós fizemos um sistema que era capaz de detectar em imagens de um dia para o outro, com a diferença de pixels, os avanços no nervo óptico, ou seja, os espaços que iam se abrindo no nervo óptico. Não pudemos, naquela época, dar prosseguimento no nosso projeto, nos propiciou ganhar prêmios nas feiras de ciências, nos propiciou para uma feira internacional, inclusive, mas nós não podemos dar prosseguimento naquela época porque o sistema era voltado para diagnóstico, e para que ele fosse aprovado, precisava de uma aprovação na FDA, nos organismos conhecidos já por todos nós, o que demanda bastante, e nós éramos bem jovens, tínhamos menos de 20 anos. Imagina o que hoje, 21 anos depois dessa experiência, não é possível fazer com padrões de imagem. Então, as IAs, imagina uma IA poder detectar um câncer, por exemplo, de forma rápida. Quanto tempo uma pessoa ganha? Às vezes a pessoa sequer suspeitaria de estar com um câncer, de estar com um nódulo, de ter algo, seja benigno, seja maligno, e assim rapidamente poder fazer os tratamentos que ela necessita. Só que isso aqui não é um projeto, já existe isso. Já existem modelos fazendo isso. Medicina personalizada. A IA pode criar tratamentos personalizados com base em perfil genético e histórico de saúde do paciente, oferecendo uma medicina mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Pensem que... Então, o Dr. Vitor está aqui conosco, o diretor médico da Rapidoc. Obrigado pela presença, inclusive, doutor. Eu me sinto um pouco intimidado aqui com o Dr. Vitor na minha frente, falando de saúde, brincadeiras à parte, mas pensem que é praticamente isso que o médico faz. O médico, entrevistando o paciente, ele tenta dar para o paciente um tratamento personalizado, porque não poderia, né, dar o mesmo tratamento para todas as pessoas. Agora, imagine os sistemas serem capazes de fazer isso lendo o perfil genético de uma pessoa. Não apenas baseado, porque se eu me consulto com o Dr. Vitor ou com qualquer outro profissional, com qualquer outro médico, ele precisa confiar em duas coisas: em exames e no que eu digo. Em exames e naquilo que relata o paciente. Imaginem o médico tendo à sua disposição um perfil genético traçado, para poder, em base a isso, aí sim, com o apoio da IA, porque na Rapidoc nós não acreditamos na tese de que o médico será substituído por IA. Na Rapidoc, nós acreditamos na tese de que o médico se apoiará. Talvez não é que ele se apoiará, ele já se apoia na IA, para o seu trabalho. Nós acreditamos no atendimento humanizado. Então, imaginem o médico, com todas essas informações, podendo dar um tratamento mais adequado para os seus pacientes de forma precisa, sem efeitos colaterais. Monitoramento remoto e telesaúde, através dos dispositivos dos wearables, e de tudo aquilo que é feito para plugar através, né, dos devices, enfim, tudo isso que a gente utiliza, lendo dados e permitindo que o cuidado seja realizado à distância. E ali um quarto exemplo, que são os robôs cirúrgicos. Robôs cirúrgicos. Eu não sei se vocês viram, inclusive... o pessoal de Angola, o Ivan citou anteriormente, nós estivemos em Angola, o pessoal de Angola falou isso com um orgulho enorme. Não sei se vocês todos viram que foi feita uma cirurgia à distância operada por robôs. Isso foi notícia no mundo. Uma equipe médica brasileira, composta por médicos brasileiros, diretamente dos Estados Unidos, fez uma cirurgia num paciente em Angola. Como é possível imaginar algo assim? Isso é incrível. E, pessoal, apesar de estar escrito aqui futuro, isso não é futuro. Isso é presente. A questão é que envolve muitos custos, a questão é que envolve muitas dificuldades de acesso, a questão é que existem muitas barreiras
para que tudo isso possa chegar a ser disseminado, a ser difundido de forma massiva, que toda a população tenha acesso, ou que grande parte da população tenha acesso. Mas isso já está presente na nossa realidade, isso já é uma realidade para a sociedade. Talvez para pequenas partes da sociedade, mas é uma realidade para a sociedade. Muitas pessoas já estão se beneficiando de maneira real da inteligência artificial. Eu sei que quando nós tomamos contato com essas coisas, às vezes até a pessoa pode se assustar, dizer, meu Deus, onde é que isso vai parar? Claro, e ninguém é capaz de prever o futuro. Sinceramente, ninguém é capaz. Ninguém é capaz de dizer como será daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quem se atreveria a dizer o que haverá de tecnologia em 2030? Existem projeções, chutes. O que efetivamente existirá, ninguém sabe. 35 é uma outra era daqui 10 anos. Não há como prever o que vai acontecer. Mas é importante nós termos isso em mente. Existe muito de IA que já está sendo entregue ao mercado para facilitar a vida das pessoas. Mas também existe muito de IA que é onde nós, que somos os empresários, que somos os empreendedores, ou mesmo nós, que é o que o pessoal chama dentro do meio acadêmico de trabalhadores do conhecimento, pessoas que trabalham usando as suas capacidades cognitivas, que nós podemos nos utilizar, nós podemos nos servir para a melhoria das nossas performances ou da nossa produtividade. Sobretudo aqui no mercado da saúde, ou na saúde digital, que é reconhecidamente uma das áreas que mais recebe investimento em IA. Tanto para o desenvolvimento de tecnologias futuras, quanto para essas automações que cada um de nós utiliza no nosso dia a dia, utiliza, enfim, né, conversando com os agentes, como é costume já para muitas pessoas. Então, o que nós entendemos é que o somatório dessas aplicações, com o toque futurístico, é o que realmente transformará o setor da saúde. E, no entanto, nós devemos lembrar que a tecnologia sempre deve ser usada para melhorar a vida humana e não substituir o contato humano, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. Por isso, reitero, nós, Rapidoc, telemedicina, a telemedicina número 1 do Brasil, nós não acreditamos e não apostamos na tese de que a tecnologia ou a inteligência artificial substituirão o profissional. Eu não digo que isso não possa acontecer por meios tecnológicos. Na verdade, já existem experimentos nisso. Já existem, talvez vocês tenham visto, a OpenAI lançou uma cabine num determinado país para que os pacientes pudessem se tratar exclusivamente com a inteligência artificial. A própria OpenAI fez um benchmark a respeito dos modelos de IA e o desempenho deles frente a prompts relacionados com a saúde. Comparou todos os mais utilizados comercialmente. Entretanto, a saúde demanda o cuidado humano, demanda a empatia, demanda o entendimento real de que nós somos pessoas e nós, pessoas, precisamos de pessoas. Então, essa é a aposta da Rapidoc, essa é a posição da Rapidoc. IA é uma ferramenta, IA é um apoio para nós, que somos usuários do sistema, para nós, que eventualmente fazemos parte de um outro lado do sistema que muito poucas vezes é mencionado, que é o lado do agente pagador, que faz parte, aquele que paga serviço ou que fornece serviço, mas também para aqueles profissionais de saúde, para todos esses, inclusive, que fazem parte aqui do nosso grupo, que fazem parte da nossa equipe e que oferecem os seus serviços aos nossos pacientes. A IA, para nós, é uma ferramenta, é apoio, é sustentação, é melhoria de processos, é melhoria de trabalho e é, acima de tudo, rompimento de barreiras. É permitir que mais saúde chegue a mais pessoas. Esse é o nosso propósito, inclusive. Nós queremos que mais saúde chegue a mais pessoas. E como mencionava anteriormente, as IAs futurísticas, ou seja, que não é ou não são simplesmente sistemas, softwares
desenvolvidos em cima de APIs, da OpenAI, por exemplo, do ChatGPT, dos LLMs e etc., são realidade. São realidade. Já fazem parte da vida de algumas pessoas. O problema é exatamente esse. Faz parte da vida de poucas pessoas. O Ivan citava ali, por exemplo, um dado da África, do continente africano, em que menos de 1% da população, uma população de quase 1,5 bilhão de habitantes, tem um acesso baseado em plano de saúde. Um acesso à saúde extremamente precário. Quando essas pessoas terão acesso a IAs que melhoram a sua qualidade de vida, somado, obviamente, ao que é o acesso à saúde através dos profissionais e do cuidado humano? Isso é uma pergunta muito importante e muito interessante de ser feita. Há muito por se fazer em relação a isso, e justamente nisso nós também queremos apresentar aqui a vocês uma novidade, algo que há muito tempo nós também queremos trazer aqui na Rapidoc. Existe muito mais em IA que nos permite dar um passo além, e isso é o que nós estamos chamando aqui na Rapidoc de Vital Scan. Eu vou falar várias coisas, quero falar várias coisas, mas antes de mais nada, eu quero pedir aqui para a produção para que ela passe para nós aqui um vídeo demonstrativo. A pressão estava alta ali no momento da medição. Já há praticamente 3 anos, o Ivan e eu estamos buscando uma solução nesse modelo. E me desculpem se o que eu vou falar pode soar um pouco megalomaníaco, ou muito grande, mas eu tenho a pretensão de dizer que o Ivan e eu conversamos com todas as empresas do mundo que oferecem essa solução. Nós já estivemos em diversas feiras internacionais, e em todas as feiras internacionais, nós sempre procuramos esse tipo de solução para trazê-la para o Brasil. E, naturalmente, logicamente, entregá-la à nossa rede de parceiros de uma maneira acessível, permitindo que vocês, por sua vez, possam entregar aos seus pacientes, aos seus clientes, aos seus beneficiários, uma tecnologia como essa. Ao longo desses 3 anos, nós conversamos com empresas fundamentadas, situadas em vários países, empresas desenvolvendo seus modelos proprietários, tecnologia de ponta fundamentada em vários estudos. E hoje nós temos a grata satisfação de apresentar aqui a vocês esse produto chamado Vital Scan. O Vital Scan é o produto da Rapidoc em que nós ofereceremos a tecnologia para que qualquer pessoa possa fazer através de um escaneamento facial que dura 30 segundos, como vocês puderam evidenciar, a detecção de mais de 30 índices, dentre eles alguns sinais vitais e outros índices proprietários baseados em algoritmos particulares. Isso, obviamente, não será diagnóstico, mas será apoio para o profissional médico da Rapidoc,
para psicólogos, para os nossos nutricionistas, para toda a equipe médica e de gestão de saúde da Rapidoc, poder avaliar melhor ainda a saúde, o estado de saúde dos pacientes, dos nossos beneficiários. É uma tecnologia bastante avançada, como dizia aqui, de escaneamento facial para coleta e análise de sinais vitais dos usuários de forma rápida, não invasiva e segura. Ela nos dá aqui diversos sinais utilizando uma tecnologia patenteada chamada TOI. TOI. Transversional Optical Imaging. Transdermal Optical Imaging, perdão. Que permite, através dessa sopa de letrinhas aqui embaixo, ó, é até difícil de falar, fotopletismografia remota, RPPG, que é isso aqui é física e fisiologia, não é reinvenção da roda. Já existem esses modelos, já existem há bastante tempo. Sem ser o remoto, só essa palavra dali para o início, a fotopletismografia. Estava ensaiando ela antes, é impossível dizê-la. E isso já existe desde 1930. Já, a princípios dos anos 2000 já surgiu a fotopletismografia remota. E esse modelo TOI é uma tecnologia, através da videoselfie, que permite que, sem nenhum tipo de invasão, sem contato, sem absolutamente nada, o algoritmo detecte 30 índices de uma pessoa através do escaneamento facial. Aqui aparecem dados como frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, variabilidade da frequência cardíaca, carga cardíaca, estresse mental, risco de hipertensão, risco de diabetes, risco de doença cardiovascular, risco de AVC, idade da pele e um índice de bem-estar geral. São 30. O modelo que a Rapidoc está entregando ao mercado hoje, a nossa rede de parceiros, calcula 30 índices. São 30 indicadores de saúde. 30, bastante completo. Em um scan que dura 30 segundos, como vocês puderam visualizar ali no vídeo. Isso aqui é validado cientificamente por estudos realizados, né, na Universidade da Austrália Ocidental, Universidade da Tailândia, no Hospital ECA da Indonésia, ali estão as instituições, e ele é compatível, ou seja, cumpre os protocolos, as premissas de todas as legislações internacionais de dados. A RIPA, por exemplo, para quem não conhece, é o modelo, é a LGPD brasileira, digamos assim, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, mas é a americana, só que só baseada em saúde, apenas para a saúde. RIPA é a Lei de Dados de Saúde dos Estados Unidos. Então, é fundamentada com a RIPA, com a GDPR, que é a LGPD europeia, com a PIPEDA e com a SOC 2, que já é o modelo canadense. Como é que vai funcionar na prática o VitalScan? Os parceiros que possuem aplicativo desenvolvido pela Rapidoc, contratando o serviço, terão um menu ali dentro no seu funcionamento, tá? De forma automática, de forma transparente e de forma white label, como é a nossa premissa principal. O aplicativo Android, iOS, que cada parceiro tem desenvolvido aqui com a Rapidoc, já terá essa opção caso o parceiro queira contratar o serviço. As aplicações web que nós entregamos também terão essa funcionalidade. As web apps que nós estamos entregando também terão essa funcionalidade. Às vezes o parceiro não tem aplicativo, não há problema. A web app nossa também terá essa funcionalidade. E se o parceiro tem a tecnologia proprietária, própria, desenvolve suas aplicações, nós também entregaremos os scans via API. Então o parceiro poderá conectar a sua tecnologia via API e realizar o escaneamento. Então, esse é o modelo. Como o Ivan dizia anteriormente, no nosso sistema, no Manager, no painel gerenciador de parceiros, né, onde vocês podem fazer a gestão das vidas e assim sucessivamente, entrando lá, vocês vão encontrar um menu chamado VitalScan, poderão dar o aceite lá dos termos, e a partir do dia 1 de outubro, dia 1º de outubro, assim como o produto anterior, que é o TotalCare, nós iniciaremos o processo de colocar isso em produção. Então, os aplicativos, os sistemas dos nossos parceiros que contratarem esse serviço já terão essa funcionalidade disponível a partir do dia 1 de outubro.
O VitalScan será cobrado, comercializado, baseado em volume de escaneamentos. Então, até 100 scans por mês, o custo do scan será R$ 6,00. E aqui para a Conference, para os parceiros que fechem isso conosco na Conference, o scan custará R$ 5,40. Nós incluímos uma funcionalidade no nosso painel, se vocês entrarem agora lá, estará disponível, em que o parceiro pode consultar o histórico de consumo de consultas da sua base. Ali vocês saberão quantas consultas são feitas e poderão fazer algumas estimativas baseadas nisso. Ainda que nós poderemos configurar o acesso do VitalScan baseado em 3 parâmetros, a base de vocês. Primeiro, o usuário do aplicativo ele pode se consultar a qualquer momento, ou não, isso é um parâmetro. O usuário do aplicativo do sistema pode fazer o scan apenas quando ele vai se consultar, segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro é uma trava, um limite de scans por mês por usuário. Então, vocês podem dizer, quero que os meus usuários façam até 2 scans por mês. Configuramos, não há nenhum problema. Meus usuários têm scans ilimitados. Tá ótimo, também é configurável da maneira como vocês acreditarem ser o mais adequado ao negócio. O serviço terá uma fatura mínima e uma taxa de setup de R$ 2.500, aqui com descontos especiais para os participantes da Rapidoc Conference, até dia 21 de agosto. 10% de desconto no valor por scan e 10% de desconto no setup, para que todos os parceiros possam ter acesso a essa tecnologia, pessoal, que é trazer o futuro ao presente, permitindo-me aqui a licença poética. É trazer o futuro, aquilo que nós vimos talvez nas ficções científicas, nos filmes, nas projeções, a uma realidade, a nossa base de usuários, as nossas bases de clientes e pacientes. É isso que faz o VitalScan, é isso que a Rapidoc Telemedicina está ofertando a partir de hoje aqui ao mercado de saúde do nosso país. E, por fim, o que vem após o Conference, já para a gente ir encerrando aqui o nosso evento, porque esse evento aqui, como eu lhes dizia, é para a Rapidoc um marco. Nós queríamos fazer já uma apresentação como essa há algum tempo e as condições às vezes não se deram. Mas, obviamente, o ano ainda segue, ainda acontecerão outras coisas nesse ano, então há muito que vem por aí ainda em seguida. Tá ligado? Bom, então, agora em outubro, dia 1 e 2 de outubro, estaremos na RIS, a Healthcare Innovation Show, que é a maior feira de Health Techs aqui do nosso país. Essa feira ela ocorrerá no São Paulo Expo, né, o maior espaço de eventos que existe em São Paulo, e estaremos lá também com um stand. Então, todos vocês aqui que estão conosco online e aqui presencial estão convidados, né, a não somente ir na feira, mas também nos visitar em nosso stand na RIS, na Healthcare Innovation Show, que é um importante evento de saúde, tecnologia e inovação aqui no Brasil, e que também já há vários anos nós estamos sempre presentes lá com stands, buscando isso que estamos fazendo aqui hoje, que é nos conectar, né, presencialmente com parceiros, com o mercado de saúde. E quando a gente fala em São Paulo, logicamente, não é só São Paulo, é Brasil, e esse será, vamos dizer, o próximo evento importante que estaremos participando, e todos estão convidados. Pessoal, dia 30 de outubro, nós teremos o Rapidoc Summit edição 2025. Esse evento foi feito em 2023, nós não pudemos realizar ele no ano passado em função de toda a problemática que afetou aqui o nosso estado, que inclusive afetou aqui o Instituto Caldeira, onde nós realizamos as nossas transmissões, mas esse ano, 2025, sim, será possível. O Rapidoc Summit é um evento de conteúdo, diferentemente aqui do Conference, onde nós apresentamos produtos, onde nós apresentamos, né, novas entregas ao mercado. O Rapidoc Summit é um evento de conteúdo. E nós teremos, nessa ocasião, 4 convidados que vão trazer seu conhecimento, sua expertise na saúde e que farão parte desse evento aqui conosco.
O Dr. Rafael Cremonesi, ex-CEO do Hospital Mãe de Deus, aqui de Porto Alegre, o 7º maior hospital do Brasil, hoje diretor regional na MedSenior. O Dr. Carlos Pedrotti, gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Né? O Hospital Albert Einstein dispensa apresentações. O senhor Sérgio Oliveira, CEO do Laboratório Montserrat, parceiro Rapidoc também. E a participação especial que nós queríamos também apresentar a vocês da senhora Ana Estela Haddad, secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde do Brasil. Ela estará conosco no Rapidoc Summit. Nós temos a grata honra de apresentar aqui a todos vocês, dia 30 de outubro. Esse evento será online, a transmissão online via YouTube também, onde o Ivan e eu conversaremos com essas 4 figuras públicas muito importantes no setor da saúde aqui no nosso país. E, em novembro, né, iremos participar novamente da Web Summit, né, edição Lisboa. O Web Summit, até para que todos, talvez alguém não conheça, a Web Summit é uma empresa portuguesa que promove eventos de inovação, feiras de inovação em diversos setores. E a Web Summit é um evento que vem crescendo globalmente, tendo uma edição no Canadá, tem uma edição no Brasil, no Rio de Janeiro, ao qual, desde a edição número 1 da Web Summit no Brasil, nós participamos de todas elas, com stand, participando e nos conectando com o ecossistema de inovação aqui do Brasil e também da América Latina, através da Web Summit. Possui também uma edição recente criada em Catar, e a maior de todas as edições da Web Summit é justamente a que acontece em Lisboa, onde tem ali mais de 10 pavilhões com milhares de startups e empresas do mundo inteiro, de diversos setores, diversos segmentos. E a Web Summit Lisboa também é um desses pontos importantes para nós, onde ali vamos para nos conectar com empresas, empresários, projetos do mundo inteiro, e cumpre um papel muito importante a nossa presença lá, dentro desse processo que já falamos aqui, dessa caminhada rumo à internacionalização da nossa companhia. Então, a Web Summit Lisboa, estaremos lá também, se Deus quiser, em novembro. E como disse o Lucas, mais coisas estão no forno, né? E se Deus quiser, em breve também vamos poder anunciar mais novidades, mais coisas que estão por vir ainda nesse semestre, mas esses é um pouquinho do que está previsto acontecer, já com datas, né, meses marcados para este semestre deste ano de 2025. E dessa forma, pessoal, nós encerramos aqui a Rapidoc Conference com a apresentação desses 3 produtos da Rapidoc, Total Care, o Vital Scan e o Rapidoc Experience. Nós queremos agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, de forma online, as pessoas interessadas na Rapidoc, as pessoas interessadas na saúde digital no nosso país, a nossa comunidade de parceiros que fazem parte de todo esse ecossistema que a Rapidoc está construindo ao longo de quase 10 anos. Queremos agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco aqui presencialmente nessa noite, que saíram, nós temos parceiros aqui de várias partes do país, saíram de lugares distantes mesmo, estão aqui prestigiando a Rapidoc Conference. Muito obrigado por vocês terem confiado aqui na nossa empresa, na nossa companhia, em mim e no Ivan. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado às nossas famílias que nos dão o suporte, aquilo que nós necessitamos para poder fazer o que nós fazemos. Obrigado à nossa equipe que se encontra aqui. Existe o time da Rapidoc que se encontra aqui, recepcionando a todos vocês, preparando tudo o que aconteceu aqui, ao longo de vários meses, nos bastidores, para que aqui, rapidamente, em 2 horas, né, de forma prática, nós apresentássemos tudo isso. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês. Aos médicos que estão, nesse momento, atendendo algum paciente online na nossa empresa, já que a nossa empresa funciona 24 horas. A equipe de apoio aqui, também de produção do Instituto. Muito obrigado, pessoal. E como o Ivan dizia, há muito ainda por vir. Sigam conosco,
Não é? Confiem em nós, sigam confiando, porque nós traremos cada vez mais coisas a vocês, cada vez mais coisas ao mercado, cada vez mais coisas para que o setor da saúde, os pacientes, os beneficiários de todos vocês possam receber tecnologia e saúde facilmente através de toda essa gama de ofertas que a Rapidoc traz ao mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Também gostaríamos de apenas nos somar aqui as palavras do Lucas, né, de agradecimento a todos que aqui estiveram presentes, que se deslocaram até aqui, ao Instituto Caldeira, aqui no Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também agradecer a todos que nos acompanham, né, de forma online nessa transmissão, e também, né, a nossa equipe, a todos que vieram construindo essa primeira edição do Rapidoc Conference e também nosso primeiro evento híbrido, né, presencial e também online. E nosso muitíssimo obrigado a todos os nossos parceiros que vêm conformando esse grande ecossistema e que desde lá atrás, né, quando estávamos dando nossos primeiros passos, acreditaram, apoiaram, né, a nossa companhia, quando ainda éramos poucas pessoas, né, querendo, lutando, fazendo lives. Então, desde lá do início, né, através da internet, tentando conectar-se com empresários, com aqueles que acreditam nesse setor, nesse segmento, no potencial de transformação que a tecnologia, que a telemedicina pode causar de verdade, né, para os seres humanos, para todas as pessoas. No início falávamos de Rio Grande do Sul, da região, depois a gente falávamos de Brasil, e já há alguns anos, como já falamos aqui, começamos a nos aventurar por outras regiões do planeta. Tudo isso sempre foi possível através de parceiros, empresários, empreendedores, aqui no Brasil e fora do Brasil, que vem acreditando em nós, e quando digo em nós, não digo somente em mim e no Lucas, mas na companhia Rapidoc, que hoje é conformada por muitas pessoas, médicos, profissionais, programadores, profissionais de diversas áreas, que vem construindo essa história chamada Rapidoc Telemedicina. Nosso muito obrigado, pessoal, a todos que estão aqui, a todos que estão online mais uma vez. Confiem e sigam confiando em nós, como sempre o fizeram, e somos muito gratos por isso, e seguiremos aqui, como sempre falamos, né, dando o nosso melhor, né, lutando dia a dia para cada vez fazer melhor, entregar mais, não só em quantidade, mas em qualidade. É isso que nós temos feito desde o início, né, trabalhando arduamente, diariamente, né, para que as coisas aconteçam. E repito, isso é possível por essa grande equipe que vem se conformando em nossa companhia, mas graças a isso também a nossa rede de parceiros que sempre acreditou, vem acreditando, nos apoiando, nos ajudando, abrindo portas e a quatro mãos construindo projetos, soluções e essa grande escalada que está em curso e que está sendo possível através da telemedicina. Nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até mais.